Bom, eu estou falando com vocês aqui no dia 23, quase véspera de Natal, meio da tarde aqui em Porto Alegre, são 3 horas e 20 minutos. Tempo nublado em Porto Alegre, chuvoso, mas muito quente, muito úmido, né? Eu vou falar com vocês hoje a respeito dessa questão aí do ministro Alexandre de Moraes. Ele tá, mas começou o calvário do Alexandre de Moraes, né? Essa história aí dos contatos que ele manteve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, aí defendendo os interesses do Banco Master, que é patrocinador da mulher dele, Moraes. Ela é advogada e o escritório dela assinou um contrato de 129 milhões com o Banco Master para defendê-lo. E agora tem essa informação aí de que o Moraes, que é marido da Viviane Barsi, advogada, ele esteve por 6 vezes seguidas aí com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, né? E a mídia aí, principalmente puxada pela Globo, está denunciando que esses contatos foram para defender o Banco Master. Isso aí é crime de advocacia administrativa capitulado claramente pela legislação. Mas não só. Pois bem, mas antes de entrar nesse assunto aqui, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, Dando nos Dedos. É do meu advogado, João Darzoni, que é gaúcho aqui de São Leopoldo. E é um livro que foi editado agora 300 páginas, custa R$ 75. E, olha, algumas ações merecem lição, diz o João Darzoni. É uma coletânea de vários textos aqui importantíssimos que o Darzoni produziu aqui. Acaba de ser lançado em Porto Alegre. Eu ajudei a editar esse livro aqui e ele está sendo vendido aí. Eu estou oferecendo praticamente aqui para vocês que estão vivendo, né? Então, quem quiser adquirir algum exemplar aí pode fazê-lo através do meu próprio WhatsApp aí, 051, né? 999459810. 51 999459810. É só pedir, eu mesmo falo com a pessoa, com você que está vendo aí. Já vários de vocês adquirirem de várias partes do Brasil aqui. Inclui o frete de R$ 75 aí. Bom presente. Pro Natal não dá mais tempo, mas se for de Porto Alegre até dá. Mas se não for, fica como presente para o início do ano aí. Eu acho importante aqui, né? João Darzoni, nesses textos todos aí, está comprometido aí com as pautas liberais conservadoras e é um patriota e defende a economia de mercado, defende uma boa gestão, incorruptível no setor público, né? E as liberdades públicas, né? O Estado Democrático de Direito. Advogado, né? Só podia, né? Bom, e o Alexandre de Moraes, hein? Olha, eu falei que começou o calvário, acho que sim aí, hein? Eu acho que o sistema está começando a descartar o Moraes, hein? Eu vou explicar por quê. Bom, olha aqui, a jornalista Malu Gaspar, que é do jornal O Globo, da Rede Globo, ela costuma, como quase todos os grandes colunistas dos principais meios de comunicação, refletir a voz do dono, né? Que nem aquele cachorrinho do RCA Victor, né? Reflete a voz do dono. Pois ela, ontem de manhã, ela publicou uma nota aí que está causando alvoroço em todo o Brasil, aí, né? Que é o fato de que o ministro Alexandre de Moraes ele procurou Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central nomeado pelo Lula, para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Foi isso que ele fez, né? Bom, primeiro que um ministro não pode fazer advocacia administrativa, né, que é capitulada como crime aí, porque é um ente público procurando outro ente público para defender interesses particulares, né? Porque a mulher dele tem um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais, né? Então, puxa vida. Então a Malu Gaspar, ela conta, né, que ela se baseou nessa informação aí através de 6 fontes diferentes. Foi o que ela disse. Ela escreveu isso aí, né? Depois ela reafirmou isso aí, inclusive na Globo News. Bom, então, o que ela diz? Né? Ela diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,
procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Ela escreveu isso com todas as letras e depois reafirmou na Band News, na Globo News. Ao menos 3 dos contatos, escreve a Malu Gaspar, foram por telefone. Olha, tá dando detalhes aí. 3 por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do Banco Daniel Vorcaro. Ela conta, inclusive, que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, levou isso ao conhecimento dos outros diretores, inclusive do Lula da Silva, né? Bom, aí vai adiante, termina assim a Malu Gaspar. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog, ela tem um blog, né? Por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo e as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do governo. Eu já vou falar sobre a nota que o Moraes acaba de tirar a respeito disso aí, tergiversando. Bom, olha, pior, e claro que começou a reverberar isso aí num comentário, por exemplo, de ontem, exibido na CBN, que é da emissora de rádio da Globo, né? O jornalista Merval Pereira, que é um condestável lá da Globo como jornalista, da Academia Brasileira de Letras, né? E ele disse, olha, senhores, isso aí é intolerável, né? O senhor Merval Gaspar é um homem que é alinhado, né, com o sistema, mas isso já passou dos limites, né? Então, o que ele disse? O Merval Pereira, olha só, eu vou transcrever aqui, é gravíssimo. E ele repetiu, é gravíssimo. Depois repetiu de novo, é gravíssimo. Isso tem que ter um limite, tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade. O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E ele disse claramente, é caso de impeachment. Opa, olha só. Na esteira dessas denúncias de reuniões sucessivas entre Moraes e Galípolo sobre o Banco Central, todas originadas da Globo, da Malu Gaspar e do Merval Pereira, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a RBS, que é o maior grupo de comunicação do Estado, também passou a rifar o ministro. Outros estão fazendo o mesmo, a CNN, a Veja, Estadão, essa turma toda aí, né, da mídia tradicional aí alinhada com o sistema, mas estão rifando aí o Moraes, né? No programa Timeline da Rádio Gaúcha, agora de manhã, nessa terça-feira que eu estou falando com vocês aqui, o jornalista Paulo Germano disse assim, olha, vem aí um impeachment contra pelo menos um ministro do Supremo. Ele não falou nomes, e nem precisava. A jornalista Rosane Oliveira, editora de política da RBS, foi mais fundo. Ela abriu o coração em seus comentários na página que tem no jornal Zero Hora e disse o seguinte, Alexandre de Moraes cruzou a fronteira do aceitável. Queimou o fio, olha só. E ela chama o Moraes de lobista do Banco Master, né? Então, diante de tudo isso aí, passados 24 horas do começo dessa conversa, o ministro Alexandre de Moraes foi obrigado a vir a público para explicar as reuniões que teve com o presidente do Banco Central. Na curta nota de 57 palavras, o ministro não se refere às denúncias da Rede Globo e dos outros órgãos de imprensa, que o acusaram de advocacia administrativa para defender o Banco Master. Eu vou ler a nota dele, é curtinha. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da lei magnífica, recebeu para reuniões do presidente do Banco Central, presidente do Banco do Brasil, presidente e vice-presidente do Banco Jurídico. Ele disse que ele só diz isso aí, que ele conversou com eles a respeito das consequências da lei magnífica para cima dele, né? Bom, olha, essa tarde, por exemplo, o jornalista Lauro Jardim, que também é um importante colunista do jornal o Globo, voltou à carga, né? Eles estão voltando à carga. Ele escreveu aquilo que é verdade, que ele disse, mas que até agora os aliados do ministro omitiram. Moraes, ele disse, e é verdade, tergiversa na nota, ele tergiversou na nota. Ele mistificou e não explicou 2 eventos incriminadores contra ele, um dos quais é o de advocacia administrativa. Primeiro, ele não explicou se manteve ou não manteve as conversas sobre o Banco Master. Segundo, o contrato que sua mulher tem com o banco no valor de 129 milhões para defender o banco. Isso aí já há horas que estão falando nisso aí, nem ela fala, nem ele fala. 129 milhões, não tem escritório de advocacia no Brasil que tem um contrato de 3 anos nesse valor nem da Gerdau, de ninguém.
Bom, encorpa então tudo isso aí a oposição que está usando, claro, essas, essas ocorrências aí, e então está apresentando uma denúncia agora, não apenas um impeachment no Senado, mas uma denúncia junto, uma queixa-crime, uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para investigar isso aí, essa história toda aí. A oposição acha que o sistema quer ser descartado de Moraes, que não está querendo reduzir o ritmo. Existe um racha no sistema e isso favorece a oposição no caso de levar adiante a proposta de impeachment. O que disse ontem o deputado Marcelo Varata é o seguinte: já recebemos manifestações de dezenas de colegas que querem pedir o impeachment deles. Né? Bom, eu concluo dizendo o seguinte: há cheiro de carniça no ar. Isso não tem nada a ver com os kits pretos, mas tem tudo a ver com o fogo amigo. Alexandre de Moraes precisa ser descartado. Está na cara, né? É isso aí, senhores.